É com imensa tristeza que nós comunicamos a morte do maior comunicador da história do rádio, José Paulo de Andrade, nosso companheiro de Grupo Bandeirantes, morreu no começo dessa manhã, aos 78 anos de idade. O Zé estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 7 de julho, estava lutando contra a Covid-19. Foram 10 dias de internação e hoje o Zé sucumbiu. São 60 anos de história no rádio, 57 anos de história nos microfones da Rádio Bandeirantes. Todo mundo tem uma história para contar sobre o José Paulo de Andrade. Um nome que marcou a história do rádio, um gigante do rádio, o maior de todos e que certamente marcou a vida, a rotina de todo mundo que ama esse veículo, que acompanha esse veículo, que vive o rádio, que serviu de referência e de inspiração para cada um de nós. Todo mundo aqui no Grupo Bandeirantes tem um pouco de Zé Paulo dentro de si. É com muita tristeza que a gente noticia o falecimento do José Paulo de Andrade aos 78 anos de idade. Eu peço a compreensão aqui dos nossos ouvintes, porque esse é um momento particularmente difícil para todos os profissionais do Grupo Bandeirantes, muito impactados com essa notícia, e com a gente não seria diferente. Tivemos a oportunidade de trabalhar diretamente com o Zé Paulo, de dividir microfones com o Zé Paulo, e, enfim, as histórias vêm todas aqui à mente. Hoje a nossa programação, e não podia ser diferente, fica dedicada a render homenagens ao maior de todos. E, aliás, os ouvintes da Band News FM, que se habituaram a ouvir Ricardo Boechat nos últimos 15 anos aqui, eu me recordo do dia que o Boechat convidou o Zé Paulo para vir aos nossos estúdios para celebrar os 40 anos de Pulo do Gato, um dos maiores programas da história do rádio. E nessa conversa, Boechat rendeu todas as homenagens ao Zé e falou que sim, ele era uma grande inspiração e uma grande referência como comunicador do rádio. Estávamos aqui fora do ar relembrando algumas dessas histórias. A gente preparou aqui uma homenagem que você vai acompanhar em instantes, mas acho que cada um aqui também tem um pouquinho dessa história para contar, de convivência com o Zé Paulo. Eu comecei na Rádio Bandeirantes, por exemplo, e com o selo da responsabilidade daquele microfone, de chegar perto do José Paulo de Andrade, esse gigante. Aprendi muito com o Zé Paulo, demais. Tinha 19 anos de idade quando comecei a conviver com o Zé. E tenho histórias incríveis aqui para contar sobre como a prática do jornalismo para o Zé era a vida, como ele carregava isso na veia, na alma, como a defesa dos ouvintes. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer a defesa dos ouvintes como ninguém. Num quadro chamado Boca no Trombone, em que ele lia, existe até hoje, em que ele lia mensagens dos ouvintes e brigava mesmo para valer, para que os ouvintes tivessem as suas histórias resolvidas, para ajudar os ouvintes. Um dia, aos 19 anos, eu falei, o Zé acordava muito cedo, né? Entrava no ar na Rádio Bandeirantes às 5h30 da manhã. Eu falei, Zé, você não cansa? Você não cansa de repetir as histórias dos ouvintes que precisam ali de uma ajuda e tal, e as autoridades ignorarem? Você cobra e as histórias se repetem, por exemplo? E ele diz, não, é o meu papel, Sheila. E você vai ver que é o seguinte, o ouvinte tem razão, a gente precisa cobrar, ainda que por dezenas de vezes. Quando você consegue uma vitória, você entende por que você faz jornalismo. O Zé fazia um tratamento no Hospital Dante Pazanese, onde, aliás, a minha mãe trabalhava, e minha mãe tinha contato direto com o Zé, né? Hospital Dante Pazanese em São Paulo, referência, inclusive, no atendimento de cardíacos. E ali na frente precisava de uma faixa de pedestre. Olha que coisa simples, né? Para os pacientes atravessarem, e não tinha. E o Zé falou, sabe aquela faixa de pedestres que tem em frente ao Hospital Dante Pazanese? Eu briguei por essa faixa de pedestres por quase 1 ano. Hoje ela existe. Eu cumpri meu papel. É para isso que a gente faz jornalismo. Eu nunca mais vou esquecer isso que o Zé Paulo falou para mim. Aquilo me fez ter o estalo de por que eu estava fazendo jornalismo.
Essa é minha homenagem a ele, Megali. E como a gente, eu vou tentar, e como a gente encontra semelhanças, né, entre ele e o nosso querido Boechat, os dois gigantes do rádio. O Zé Paulo é o maior nome dessa emissora, é o maior nome da história do rádio brasileiro, sem dúvida alguma. E aqui não cabe nem fazer uma comparação entre os dois, que nos deixaram no espaço tão curto de tempo, mas como a vida é, né? A Covid-19 levou o nosso Zé Paulo. É um negócio inacreditável. A minha história com o Zé começa lá atrás, como ouvinte, ainda indo para a escola. Meu pai me levava, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Me lembro quando comecei a trabalhar com jornalismo na Rádio Jovem Pan. Era um rádio escuta. A garota que fazia a escuta, eu fazia a escuta da CNN. Aí tinha fazia a escuta da Rádio Eldorado, e uma garota fazia a escuta da Rádio Bandeirantes. Escuta, para quem não sabe, é escutar e ver se alguma emissora está dando uma notícia importante que a emissora em que você trabalha não tem. A que ficava na Rádio Bandeirantes fazia a escuta do Zé Paulo. E ela, Sheila, com o fone de ouvido, ficava conversando com o Zé. Uma garota, uma foquinha de 21 anos. É isso aí, Zé. É isso aí. Dá duro. Dá neles. Outras vezes ela ficava braba. Ah, Zé, você tá de brincadeira. Tirava o fone, jogava na mesa, ia pro banheiro porque ela não gostava de algum comentário, discordava. Ele mexia com as pessoas. Ele era muito incisivo. E quando um gigante, né, apresentador do Jornal da Band, de tantos noticiários, dos debates históricos em São Paulo e no Brasil, debates presidenciais, o papel dele na Rádio Bandeirantes não dá para medir com palavras. E eu estava contando para a Sheila que hoje eu me dei conta de que, embora me identifique tanto com essa rádio aqui, a Band News FM, eu trabalhei mais tempo lá com o Zé Paulo na Rádio Bandeirantes do que aqui. Se a gente for contar em anos, faz 9 anos que, de alguma maneira, eu participo daquele dia a dia, seja como correspondente, seja como apresentador. E participava como correspondente, como o Barão faz hoje, todos os dias com o Zé Paulo. E participar com o Zé Paulo era uma coisa especial, Carlinha, porque você tinha que se preparar muito. Ele te colocava... O Zé, ele não espera nada menos do que a excelência do repórter. Se o repórter está na pauta, ele tem que saber tudo sobre a pauta. Se o correspondente está na Europa, ele tem que saber de trás para frente tudo o que está acontecendo na Europa. Ele tem que estar extremamente bem informado. E a gente caía em armadilhas que não eram armadilhas, na verdade. O Zé perguntava coisas ali que ele leu, que aconteceu nos Estados Unidos, que às vezes nem lá está repercutindo tanto. Mas o correspondente tinha que saber. Então, para você participar com o Zé Paulo, era um desafio extra, porque ele demandava muito de você. E isso tornava você um profissional melhor. Mas ele fazia isso com uma generosidade incrível. Eu vou contar uma história que me emocionou muito aqui. Em 2011, eu ganhei o prêmio que depois a Carla ganhou 2 vezes, que foi o Comunique-se, de apresentador de rádio. E no dia seguinte, eu tinha comemorado com a minha esposa, me lembro como se fosse ontem, de ressaca, participando primeiro com o Boechat, onde recebi os parabéns, depois com o Zé. E o Zé falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele: Megali, parabéns pelo prêmio de ontem, é o primeiro de muitos. Você não se pertence mais, meu amigo. Eu falei, nossa, olha o que o Zé Paulo tá falando para mim. Zé Paulo de Andrade. E o Barão pegou esse áudio, sem eu pedir, sem nada. Ele separou esse áudio, mandou para mim por e-mail, falou, esse é para guardar no coração. E eu tenho esse áudio até hoje em casa. Em casa não, no e-mail, posso até buscar aqui. É com Deus, Zé Paulo. É com Deus, meu querido. Essa generosidade que o Megali está dizendo, isso ficava sempre muito nítido na apresentação do Zé Paulo de Andrade. Eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu me sinto uma pessoa próxima, porque ele vinha trabalhar comigo todos os dias no carro. Ele entrava muito cedo, né, no trabalho, ele se dedicou ao trabalho ao longo da vida toda e vinha comigo trabalhar. Então, eu consigo entender qual é a dor dos ouvintes que estão mandando mensagem para cá, muitas mensagens, e agradeço aqui as manifestações de todos, porque esses ouvintes se sentiam próximos do Zé Paulo, assim como eu me sentia também, muito embora não tivesse esse contato físico, né, com ele todos os dias. O Megali estava falando da generosidade e sempre que acionava os repórteres, ele fazia questão de repetir os nomes e de, quando o repórter tinha uma boa informação, de reforçar aquilo, e essa generosidade não é de graça, né? Ele estava, na verdade,
fazendo ali aplaudindo o repórter que realmente merecia isso. E essa excelência, Megali, que ele cobrava dos repórteres, era algo que o Boechat falava também, e que isso, para o jornalista, traz um certo conforto, que é o seguinte: para outras profissões ou para o esporte, existe um auge na carreira. E, em determinada idade, a tendência é de que você tenha ali um período de descendência. Enquanto que no jornalismo, isso acontece de uma forma inversa, porque quanto mais experiência de vida você tem, mais rica fica a sua cobertura, mais rico fica o contato que você tem com as pessoas, com os ouvintes. E essa era uma coisa que me marcava muito no Zé Paulo de Andrade, que ele já passou por isso várias vezes, ele já viu esse tipo de discussão ser feita muitas vezes, ele sabe o que não vai dar em nada, ele sabe o que vai render alguma coisa. Esse conhecimento de vida me ensinou muito e me fazia ter esperança de que eu posso ser uma profissional melhor no futuro, porque eu vou viver, vou errar, vou apanhar, vou acertar e perceber isso nele, essa maturidade nele, que se transforma numa potência de conhecimento, de contato com as pessoas. Isso me ensinou muito no jornalismo, isso me traçava um caminho e me deu um norte, e essa é a minha experiência com ele. É a proximidade de todos os dias estar no carro comigo e ao mesmo tempo me dá um norte de dizer, como o Megali falou, ouvir isso do Zé Paulo de Andrade, uau, uma pessoa que viveu, que passou por tanto, que conhece tanta coisa, é esse norte também na carreira como jornalista.